Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Eu sou Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E nós vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. A Petrobras anuncia redução nos preços do gás de cozinha, do diesel e da gasolina. Os novos valores passam a valer já a partir de amanhã, quarta-feira. Também a Petrobras anunciou nova política de preços para os reajustes nos combustíveis. Nessas mudanças está incluído o fim da paridade com o dólar, que era aplicado aos valores de importação do petróleo. Segundo a estatal, os reajustes serão aplicados sem periodicidade, o que deverá evitar o repasse aos preços internos. O Plano Safra segue até o fim do mês de junho e conta com quase 300 bilhões de reais em créditos para dinamizar a produção no campo. As maiores contratações são de pequenos e médios produtores. O programa Escolas de Tempo Integral prevê a criação de 1 milhão de novas matrículas na rede pública de ensino. O mês de maio tem campanha de prevenção ao glaucoma. A doença surge com o aumento da pressão dentro do olho e pode causar cegueira total. Começa hoje na França a 76ª edição do Festival de Cannes, marcada por polêmicas e pela presença de grandes astros e estrelas do cinema. Na abertura, o filme Jeanne du Barry, com Johnny Depp, que retrata a pequena Versalhes do século XVII. E hoje, dia do Gari, Curitiba celebrou os mais de 3.000 trabalhadores envolvidos na limpeza da cidade e que contribuem para que Curitiba seja hoje considerada a mais sustentável cidade da América Latina, de acordo com o ranking da revista canadense Corporate Knights. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A Petrobras anunciou hoje que o gás de cozinha, a gasolina e o diesel vão ficar mais baratos. Bom para o consumidor que vai sentir no bolso essas mudanças já a partir de amanhã, quarta-feira. A redução anunciada pela Petrobras é de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. Na prática, a gasolina vai ficar 12,6% mais barata na distribuidora. Para o consumidor, o litro vai ficar 40 centavos mais barato. O diesel teve redução de 12,8%, o que representa 44 centavos mais barato na bomba. E o gás de cozinha, o GLP, teve redução de 21,3%, o que significa economia de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. De acordo com a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo. E também a Petrobras anunciou hoje uma nova política de preços para os combustíveis e o fim da paridade de importação do petróleo. Segundo a estatal, os reajustes vão acontecer sem periodicidade, o que deve evitar o repasse aos preços internos. A Petrobras bateu o martelo e divulgou o fim da paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados, como gasolina e diesel, com o dólar e o mercado internacional. Pela regra em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanhava as oscilações internacionais, ou seja, não havia intervenção do governo para garantir preços menores. No cálculo anterior, chamado de preço de paridade de importação, a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global e custos logísticos como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para transporte. Em nota oficial, a Petrobras disse que a nova estratégia comercial usa duas referências de mercado: o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal, segundo a petroleira, é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e dos petróleos utilizados no refino. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirma que o novo formato deve evitar tanto a estagnação de preços quanto o que ele chamou de maratona de reajustes.
Pois é, e há uma expectativa aí, né, de que com essas mudanças de regras, o preço da gasolina, por exemplo, impacte menos nas variações da inflação. A inflação no país, com elevações a cada mês, preocupa e aperta o orçamento do consumidor. O seu José é feirante há 32 anos e conta que desde a pandemia da Covid-19 não consegue manter um preço bom para os clientes. Vendendo produto bom, né? Vendendo produto bom que o cliente vai gostar e acaba virando um amigo seu e volta, né? O consumidor já sente o reflexo da inflação no bolso. A gente espera que melhore, mas a coisa não está melhorando. Então vamos ver como é que fica daqui para frente, né? Um conjunto de fatores explica a situação. O primeiro deles é a base de comparação para o acumulado em 12 meses. No ano passado, os meses de junho, agosto e setembro apresentaram deflação por causa das desonerações de itens essenciais. Dessa forma, a expectativa é que nas divulgações que acontecem ao longo do segundo semestre deste ano, a redução de impostos em itens importantes para a inflação comecem a sair da contagem. Segundo o IBGE, essa alta foi impulsionada pelos preços dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Só entre esses artigos houve uma alta de 3,55%, um impacto de 0,12 ponto percentual na inflação. E na farmácia é onde a gente mais sente, porque é onde a gente não pode diminuir, não pode reduzir e acaba impactando no bolso no fim do mês, sim. Para o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Paraná, os aumentos impactaram bastante no setor. A gente tem que trabalhar mais, criar um desconto, criar mecanismos aonde que atrai o consumidor para que volte à normalidade. Isso é uma coisa normal do comércio, né? O atual Plano Safra segue até o fim de junho e já conta com quase 300 bilhões de reais em créditos para dinamizar a produção no campo. As maiores contratações são de pequenos e médios produtores. De julho passado até abril deste ano, o Crédito Rural disponibilizou 290,43 bilhões de reais no atual Plano Safra 2022-2023. De acordo com o Ministério da Agricultura, foram fechados mais de 1,5 milhão de contratos nos últimos 10 meses. Os financiamentos de custeio somaram cerca de 170 bilhões de reais. Já as contratações das linhas de investimentos totalizaram mais de 78 bilhões de reais. As operações de comercialização atingiram quase 27 bilhões de reais e as de industrialização passaram dos 13 bilhões de reais. Os pequenos e médios produtores contrataram mais de 87 bilhões de reais em todas as finalidades: custeio, investimento, comercialização e industrialização, somando Pronaf e Pronamp, gente que financia desde as sementes até o maquinário usado na semeadura e colheita. José Guilherme produz soja, milho, feijão, trigo e sorgo na zona rural do Distrito Federal e sabe o quanto é importante para o homem do campo esse apoio financeiro do governo federal. A questão dos equipamentos é que normalmente eles são um valor muito alto. Então, um produtor, se ele fosse comprar, muitas vezes não teria nem esse recurso para poder comprar. Só nos 4 primeiros meses deste ano, o governo federal liberou 9% a mais do que o que foi aplicado no mesmo período do ano passado. Um total que chega a quase 79 bilhões de reais. E mais recursos estão chegando. Na quinta-feira passada, o Ministério do Planejamento destinou mais 200 milhões de reais do orçamento para subsidiar o crédito rural. Nós achamos que era necessário fazer uma suplementação, até fazer uma ponte até chegar no novo Plano Safra. O Brasil lançou o programa Escolas de Tempo Integral, que prevê a criação de 1 milhão de novas matrículas na rede pública de ensino. O programa Escolas de Tempo Integral é uma estratégia do governo federal para garantir que crianças e adolescentes continuem estudando e, assim, o país diminua o índice de evasão escolar. Um exemplo de que essa metodologia dá certo é o estado do Ceará, onde 200 instituições de ensino já funcionam neste sistema.
A verba destinada ao programa é de 4 bilhões de reais e a expectativa é criar mais 1 milhão de vagas nesta proposta do aluno ficar o dia inteiro na escola. No Brasil, mais de 178 mil escolas públicas estão espalhadas por todo o país. Segundo estatísticas, quanto mais tempo o estudante passa no ambiente escolar, menor o número de alunos que abandonam os estudos. Vamos falar de saúde agora. O Ministério da Saúde alerta sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Das 80 milhões de doses distribuídas para todo o país, olha só, apenas 26% foram aplicadas até agora. Alguns estados já começaram a vacinação da gripe para a população em geral. São eles Alagoas, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e o Paraná. Até o momento, apenas os grupos prioritários estavam sendo vacinados. A partir de agora, a população em geral, a partir dos 6 meses de idade, pode se vacinar contra a gripe. Segundo o governo federal, esse foi um pedido dos estados e municípios, porque a procura pelo imunizante está baixa. Das 80 milhões de doses disponíveis, apenas 26% foram aplicadas. A partir de agora, estados e municípios definem as estratégias para a aplicação do imunizante de acordo com a realidade de cada região. A síndrome gripal se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre com mais de 3 dias, dores de cabeça, dores musculares, tosse, dor de garganta e fadiga. Até o momento, o Brasil registrou 253 mortes por gripe este ano. Então, você, amigo e amiga que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, vá até uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, se informe e se vacine. É isso aí, recado tá dado, hein, gente? Importantíssimo aí tomar a vacina, né? Sobretudo nessa época aí, a campanha está em todo o país. Basta você procurar uma unidade de saúde. E mudando de assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o pagamento do piso nacional da enfermagem. No entanto, o ministro entende que os estados e municípios devem pagar o piso nos limites dos valores que receberam do governo federal. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. O novo piso da enfermagem para trabalhadores contratados sob o regime CLT é de R$ 4.750. Já os técnicos de enfermagem recebem no mínimo 50% desse valor, o equivalente a R$ 3.325. Auxiliares de enfermagem e parteiras recebem 50%, R$ 2.375. Lembrando que o piso vale tanto para trabalhadores do setor público quanto do setor privado. Em setembro do ano passado, o ministro Barroso suspendeu o piso da enfermagem e deu um prazo de 60 dias para que os entes públicos e privados da área da saúde apontassem os impactos financeiros com esses novos valores. E aí, diante disso, segundo os estados, os impactos nas contas locais é de 10,5 bilhões de reais e não há recurso suplementar para o pagamento. Diante disso, a nova decisão do ministro, em sua nova decisão, o ministro ele entendeu que não há recursos suficientes e definiu que em relação aos estados, Distrito Federal e também municípios e as entidades privadas que atendam no mínimo 60% do seu público pelo SUS, o pagamento, a obrigatoriedade da implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos pelo governo federal. Já no caso de profissionais da rede hospitalar privada, Barroso entendeu que, diante do risco de demissões, o pagamento do piso salarial deve ser mantido, mas abriu aí a possibilidade de negociação entre trabalhadores, uma negociação coletiva entre as empresas e também os sindicatos da categoria. Já para os profissionais que trabalham para o governo federal, o piso, de acordo com a decisão do ministro, deverá ser pago integralmente de acordo com a lei que definiu os novos valores. Volto com você. E novas profissões podem ser incluídas na lista daquelas que permitem aposentadoria por periculosidade. Na lista está, por exemplo, a profissão de guarda municipal. O projeto de lei que prevê a ampliação da aposentadoria especial por periculosidade segue esta semana para o Senado.
A proposta já foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados. O projeto inclui mais profissionais no critério de aposentadoria por periculosidade. Entre as profissões listadas estão a de guardas municipais, pessoas que fazem serviço de vigilância, pilotos, copilotos, comissários de bordo e profissionais que atuam em estações, subestações e na manutenção do sistema de energia elétrica. Além disso, o projeto de lei manteve algumas regras estabelecidas na reforma da Previdência para determinar a aposentadoria especial. Para quem estava em uma profissão com risco à saúde ou integridade física antes de 13 de novembro de 2019, foi mantido o cálculo de pontuação. Já para os trabalhadores que entraram depois da reforma de 2019, a aposentadoria é determinada pelo tempo de permanência mínima nesta atividade, que varia de 15 a 25 anos. No próximo bloco, você vai ver, na França, começa o Festival de Cannes, com polêmicas e muitas estrelas. Você vai ver também, o Brasil registra o primeiro caso de gripe aviária no Espírito Santo. A H5N1 é altamente contagiosa. E também, essa noite é noite de oitavas da Copa do Brasil, com Fla-Flu no Maracanã, o primeiro confronto entre os dois times na história do torneio. Fique ligadinho com a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa é sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente volta a falar de saúde. O mês de maio tem campanha pela prevenção do glaucoma. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia destaca que a prevenção é uma das principais ações para evitar a doença. O glaucoma surge a partir do aumento da pressão no globo ocular, o que afeta o nervo óptico com reflexos diretos na visão do paciente. O tratamento é gratuito pelo SUS. Maria da Conceição descobriu que tinha glaucoma após exames de rotina. Descobriu que eu já estou começando a ter um glaucoma, então tem que ter um acompanhamento dele. Estou fazendo esses exames por esse motivo, para acompanhamento. Não, sem sintoma nenhum. Nunca tive problema assim, nunca imaginei que eu pudesse ter um glaucoma. A doença surge com o aumento da pressão dentro do olho, que afeta o nervo óptico. E os sintomas, como a perda gradual da visão periférica, quase sempre não são notados. Nos últimos 4 anos, 1.300.000 pessoas com glaucoma foram salvas da cegueira no SUS, segundo o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia com dados do Ministério da Saúde. Isso foi possível porque elas tiveram acesso a tratamento em tempo hábil e gratuito. 60% dos pacientes tinham mais de 40 anos e 37% mais de 70. São os grupos em que os sintomas e a evolução da doença mais se agravam. Por isso, essas faixas etárias devem fazer os exames preventivos com maior frequência. Todo paciente que tem história familiar de glaucoma deve ser acompanhado de acordo pelo menos uma vez ao ano para medir a pressão ocular, avaliar o nervo óptico e o médico oftalmologista vai dizer quais são os exames complementares para poder fazer essa detecção adequada e o tratamento. Tratamento esse que, em geral, é feito com colírios. Já para os casos graves, existe a cirurgia. Em 2022, quase 20.000 pessoas passaram pelo procedimento na rede pública, 20% a mais que no ano anterior. Segundo o Conselho de Oftalmologia, o aumento veio da demanda reprimida durante a pandemia de Covid-19. A perda da visão é injustificável a qualquer tempo e a qualquer hora. É fundamental que a população seja empoderada com a informação com credibilidade, porque isso é uma arma muito grande no combate numa doença tão grave quanto o glaucoma. Portanto, não negligencie esta ação. Faça seu exame, procure um médico oftalmologista e cuide da saúde dos seus olhos. O Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária no Espírito Santo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o caso foi confirmado, H5N1, detectado em aves silvestres migratórias no litoral do estado.
A gripe aviária chegou ao Brasil. As investigações começaram no dia 10 de maio, mas só agora houve confirmação. Foram resgatadas 2 aves marinhas, popularmente chamadas de 30 réis de bando. Uma no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, capital do estado. A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves silvestres e domésticas. Hoje, o mundo vivencia a maior pandemia de influenza aviária e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais. Os criadores de aves devem ficar alertas para casos suspeitos da doença e devem reforçar as medidas de biosseguridade na produção avícola. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de alerta de emergência para aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a pandemia da gripe aviária. É importante deixar claro que a situação foi registrada em 2 aves marinhas migratórias e não aconteceu dentro do sistema industrial brasileiro. Vamos de notícias internacionais agora. A Apple é investigada desde dezembro na França, devido a possíveis práticas da empresa em limitar a vida útil dos produtos da marca, principalmente a vida útil daqueles smartphones. O Ministério Público informou nesta segunda-feira em Paris que está investigando a Apple. A denúncia foi apresentada pela Associação HOP por supostas práticas comerciais e enganosas e de obsolescência programada, que consiste na limitação da vida útil dos produtos, em particular dos smartphones. A investigação está a cargo da Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão de Fraudes, explicou o Ministério Público. A agência France Presse não conseguiu entrar em contato com a Apple França para obter uma reação a essas informações. Em fevereiro de 2020, a Apple aceitou pagar na França uma multa de 25 milhões de euros por práticas comerciais enganosas. Esse valor equivale a 133,7 milhões de reais. A investigação, aberta em janeiro de 2018, a pedido de uma associação que contava com mais de 15 mil depoimentos, estava relacionada à restrição de funções dos modelos antigos de iPhone. Eu quero falar com você agora sobre um novo achado arqueológico na Itália. O Ministério da Cultura do país anunciou, nesta terça-feira, que 2 esqueletos foram encontrados nas ruínas de Pompeia, a cidade que foi devastada pela erupção do Monte Vesúvio no ano de 79, depois de Cristo. A história segue sendo ilustrada na Itália. Nesta terça-feira, o Ministério da Cultura anunciou que 2 novos esqueletos foram encontrados nas ruínas arqueológicas de Pompeia. A cidade foi devastada pela erupção do Monte Vesúvio no ano 79. Os 2 esqueletos foram desenterrados durante trabalhos de manutenção na famosa Casa dos Amantes Castos e são provavelmente de 2 homens com cerca de 50 anos. Os esqueletos apresentam múltiplas fraturas causadas pelo colapso do edifício. Segundo os arqueólogos, a erupção do Vesúvio, que causou fluxos de lava e uma forte chuva de cinzas vulcânicas, não foi o único motivo da morte dos habitantes de Pompeia, mas também o terremoto em seguida, que causou o colapso de muitas construções. As cinzas vulcânicas, ejetadas há 2.000 anos pelo Vesúvio, se sedimentaram na maioria das casas de Pompeia. Isso permitiu que tanto as residências quanto os corpos de parte dos 3.000 mortos na tragédia fossem preservados quase inteiramente. Considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, Pompeia é o segundo destino turístico mais visitado da Itália, depois do Coliseu de Roma. Aqui no Brasil, hoje é comemorado o Dia do Gari. É um trabalho indispensável, em qualquer cidade. Em Curitiba, capital do estado do Paraná, a data é comemorada com orgulho. É a partir também do trabalho e do esforço de cada gari que a cidade hoje é considerada a mais limpa e sustentável da América Latina. Em Curitiba, mais de 3.000 trabalhadores garantem a limpeza da cidade. Entre essas pessoas estão os funcionários da varrição pública, da coleta do lixo orgânico, também da coleta dos recicláveis, do lixo tóxico e também aqueles que fazem as roçadas e capinação dos terrenos. E é também graças ao trabalho de cada gari que Curitiba hoje é considerada a cidade mais limpa e sustentável da América Latina. Isso de acordo com o ranking de cidades sustentáveis publicado na revista canadense Corporate Knights, que compara a sustentabilidade ambiental de 50 cidades do mundo.
Só em Curitiba são coletadas 1.559 toneladas de lixo orgânico domiciliar por dia. Já o volume de lixo reciclável por dia coletado chega a 67 toneladas e meia. E você aí na sua cidade também pode fazer a sua parte e colaborar com a limpeza, com mais responsabilidade com o próprio lixo e a partir também de cuidados com a forma de descarte, para evitar que os coletores se machuquem. E hoje é noite de Copa do Brasil, é noite de Fla-Flu pela Copa do Brasil no Maracanã, o primeiro entre os dois times na história do torneio. É jogaço para abrir as oitavas de final da competição. Duelo de gigantes. O Fla-Flu de hoje é bem maior do que simplesmente o clássico 444. O Fla-Flu de hoje coloca frente a frente duas das maiores torcidas do futebol brasileiro. Coloca frente a frente Cano e Gabriel, dois dos maiores artilheiros da história recente de Fluminense e Flamengo. O Fla-Flu 444 é para o Mengão a tentativa de reverter um histórico recente de frustrações, já que desde 2021, em 13 confrontos, o Fluminense tem ampla vantagem, com 8 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, além de 2 títulos cariocas conquistados contra o Flamengo. Mas se o histórico recente é favorável ao time das Laranjeiras, nos mais de 100 anos de história desse duelo carioca, o rubro-negro da Gávea tem muita vantagem, com 161 vitórias, contra 141 do tricolor carioca, e 141 empates. O Fla-Flu de hoje entra para a história dos clássicos porque é o primeiro entre as duas equipes pela Copa do Brasil. Se por um lado o Fla-Flu de hoje pode fortalecer o vencedor para o resto da temporada, o perdedor pode ver escapar pelos dedos um dos títulos mais cobiçados do futebol brasileiro. É, jogão essa noite pela Copa do Brasil. Bom, mudando de assunto, mas ainda falando de futebol, né, a gente destaca mais uma das tantas homenagens feitas ao Rei Pelé. Fãs, amigos, apaixonados pelo futebol estiveram na segunda-feira na inauguração do chamado Memorial do Rei, um espaço em homenagem a Pelé dentro do cemitério em que os restos mortais do craque descansam. O evento contou com a presença do ex-goleiro Edinho, filho do maior jogador da história, morto em dezembro aos 82 anos em decorrência de complicações de um câncer de cólon. Mais um momento marcante para nós da família e mais um impulso na eternização, né, do nosso rei. No espaço de 200 metros quadrados, o público poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira do eterno rei do futebol. Há ainda 2 estátuas em tamanho real de Pelé e as camisas que vestiu ao longo da carreira: Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Fui o primeiro a pisar nessa linda responsabilidade e essa homenagem que se presta hoje ao rei, esse mausoléu fantástico. Mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta dessas fotografias, o povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno. Estou todo arrepiado, vontade de chorar, porque ele foi uma referência para a seleção brasileira, para o Santos Futebol Clube, e no mundo não existe jogador maior do que ele. O espaço fica no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério vertical mais alto do mundo, segundo o Guinness, o livro dos recordes. Vamos encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho, são 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei, tem na sepultura réplicas da taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do Santos, o piso em gramado sintético imitando um campo de futebol. A expectativa é que o local, a menos de 1 quilômetro da Vila Belmiro, se torne um ponto turístico em Santos. A entrada é gratuita e os interessados devem reservar o ingresso na internet. Mais uma justíssima homenagem ao eterno Rei Pelé, figura única do nosso futebol brasileiro, personalidade do futebol mundial. E na França começa hoje o Festival de Cinema de Cannes. É a 76ª edição com polêmicas e estrelas. A abertura traz Johnny Depp no filme Jeanne du Barry, que retrata então Pequena Versalhes, do século XVII. Tapete vermelho estendido e tudo pronto para o maior festival de cinema do mundo.
A 76ª edição do Festival de Cannes começa nesta terça-feira, com uma polêmica em torno do ator americano Johnny Depp em Jean du Barry, um filme francês que retrata Versalhes do século XVII e que abre um evento repleto de estrelas. O astro de Piratas do Caribe deseja virar a página das acusações de violência conjugal que resultaram em um julgamento midiático vencido pelo ator. Para alcançar este objetivo, Depp tem o apoio do Festival Cinematográfico, um dos mais importantes do mundo, em contraste com a hostilidade de Hollywood. Depois do filme de abertura, a edição de Cannes em 2023 vai atuar como uma ponte entre uma grande geração de cineastas e atores mais velhos com os sucessores. O tapete vermelho vai receber Harrison Ford, que aos 80 anos vai apresentar o 5º filme de Indiana Jones, além de Martin Scorsese, também octogenário, que vai exibir Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua de Flores, em tradução livre, com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Pedro Almodóvar, de 73 anos, Michael Douglas, de 78, Ken Loach, de 86, Marco Bellocchio, de 83 e Victor Eris, de 82, também estarão presentes na mostra. Além dos veteranos, Cannes também abre espaço para a geração seguinte, como o diretor americano Wes Anderson, que recorreu a um elenco de astros para Asteroid City: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe e Margot Robbie. A mostra também vai contar com Le Retour, da francesa Catherine Corsini, que já provocou polêmica antes da exibição pela abordagem da sexualidade adolescente, além da franco-senegalesa Ramata Toulaye-Si, que disputa a Palma de Ouro com o primeiro longa-metragem da carreira, Banel e Adama. Cannes também vai exibir pela primeira vez um filme da Mongólia e um do Sudão. Grandes atrações na França. Gente, Pauta Aberta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.